bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Alguns que estão aqui comigo há bastante tempo sabem, e eu já contei a esse respeito, de que quando estou em cemitérios, eu tenho uma mania estranha de andar lendo as lápides. O meu olhar sempre é tomado pelas pedras memoriais que me faz ali ler o nome daquelas pessoas e olhar a data quando chegaram e a data quando partiram. E eu fico imaginando, né? Era uma senhora, era um jovem, era uma criança. Como era e o que pôde viver, o que pôde sonhar. Mas é interessante que todas as vezes que eu olho para aquelas pedras memoriais e leio os nomes e vejo a data de entrada e a data de partida, o meu olhar sempre foi provocado também a perceber a presença de um tracejado existente entre a data de nascimento e a data de morte. É um risco numa pedra, é quase sempre ignorado, mas que contempla a vida, que contempla cada respiração, cada batimento cardíaco, cada sorriso dado, cada abraço compartilhado. Aquele tracejado ali é uma vida. Ao mesmo tempo em que aquele tracejado, de forma universal, simboliza a pequenez da nossa existência. Nós sabemos disso. Se todos aqui tivermos o privilégio de partirmos dessa vida por velhice, sabe, por esgotamento, nós sabemos que nós não temos mais 100 anos de vida. Essa é uma realidade universal. A gente não gosta de falar sobre isso. Isso não é pauta para rodas de conversa. Mas essa é uma verdade. E aquele tracejado minúsculo e quase que insignificante, impercebível, ele simboliza isso, a pequenez da nossa existência. E por que eu quero falar e usar esse traço nessa manhã? Porque ele traz duas realidades, mas a primeira realidade que esse tracejado mostra para nós é isso, é a fragilidade da vida. A fragilidade da vida. É pequeno, é sutil, é quase imperceptível. Mas sabe o que aquele tracejado mostra? Que por maiores que sejam os nossos sonhos, por maiores que sejam as nossas conquistas, você pode ter uma trajetória muito bem sucedida profissionalmente, financeiramente. Você pode ser uma pessoa dotada de inúmeros patrimônios. Você pode ser abençoado no volume financeiro que está agora, nesse momento, na sua conta bancária. Mas o que esse tracejado vai mostrar é que, por mais relevante que a gente ache tudo isso, as nossas credenciais, as nossas importâncias, inclusive quão relevante seja o nosso próprio legado, a verdade é que no fim, lá no fim, a sua vida e a minha serão simbolizadas por um tracejado entre duas datas, o dia que a gente chegou e o dia que a gente saiu. E tudo isso vai ficar aqui. Não vai com a gente. Os patrimônios, o dinheiro, os títulos, a história, vai ficar aqui. E por um certo tempo, porque eu acredito que com muita dificuldade alguns aqui conseguem se lembrar do nome dos seus bisavós, tetravós. Pessoas que compuseram aí a nossa, talvez, quarta, quinta geração passada e que já caíram no esquecimento. Isso significa que mais 4, 5, 6 gerações nós seremos os esquecidos. Essa é a fragilidade da vida. E Tiago diz isso para nós lá no capítulo 4, verso 14, projetado. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Entender isso ressignifica a maneira como a gente vê e como a gente vive a vida. Quando a gente começa a perceber que a nossa jornada é como uma neblina ou como um pequeno traço na existência, a gente começa a olhar essa manhã como uma dádiva de Deus. Porque nós não temos a competência e a capacidade de garantir a nossa existência. Nós não somos autoexistentes. Então, acordar pela manhã, se colocar em pé, caminhar para a vida e viver a vida tem que ser contemplado por cada um de nós como um presente que Deus nos deu. É um presente dos céus. E cada momento daquele dia, uma oportunidade para que a gente viva de forma digna, de forma gratulatória, a vida que Deus está nos dando. E a fragilidade e a finitude, elas nos ensinam algumas lições preciosas. E eu quero destacar 4 aqui. Primeira lição, o caráter urgente e não postergável da decisão por Cristo. Eu não sei de verdade onde Deus está na sua vida. Eu não estou falando de religião aqui. E eu estou falando para pessoas que estão na igreja há tempos. Eu estou falando sobre um compromisso genuíno com Jesus Cristo. Porque se a gente não sabe se vai ter amanhã, viver com Cristo hoje é o passo mais importante que a gente pode executar. Se a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, viver com Cristo hoje vai determinar o que vai acontecer quando a gente sair daqui para a vida além. Então, amar a Jesus e entregar o coração para Jesus não pode ser uma decisão que a gente vai deixando para amanhã. E ao falar sobre entregar a vida para Jesus, eu não estou falando sobre levantar a mão, não estou falando sobre vir à igreja, eu estou falando de verdade, você viver a sua vida diariamente, consciente de que você está diante dos olhos de Deus e que você, fazendo o que for com quem quer que seja, onde quer que seja, você faça isso com a disposição de agradar o coração de Deus em todo o tempo. Sendo um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus, um cidadão, uma cidadã, um profissional, com a consciência de que a vida que Deus me deu hoje, eu vou vivê-la de forma a agradar o coração de Deus. Segunda lição, a necessidade de rever as nossas prioridades. Quando a gente é lembrado que o nosso tempo é limitado, a gente começa a reavaliar o que é importante para a gente. E a gente está vivendo um tempo tão maluco, de tanta correria. E eu tenho percebido muita gente perdida nesse processo. E eu confesso que eu sou um desses. E quero talvez corrigir e dizer, eu espero que eu seja reconhecido como um daqueles que era assim. Porque quando você chega no limiar da vida, você começa a perceber que aquilo que você caracterizava como urgente não era tão importante assim. E passar alguns dias na UTI é você contemplar uma verdade nua e crua de que a vida não para por sua causa. O mundo continua girando. As pessoas continuam tocando a sua história. Alguns vão parar, vão se lembrar, vão mandar uma mensagem aqui, acolá, mas no final as notícias vão sobrepondo as notícias, a vida vai voltando para a sua rotina e vamos embora. E aí a gente vai percebendo que aquilo que a gente por vezes vai deixando para trás era aquilo que de fato valia a pena. Então, a gente precisa aproveitar o tempo que ainda temos para rever as nossas prioridades. E a nossa família tem que ser uma prioridade, a nossa relação com Deus tem que ser prioridade, a nossa saúde tem que ser prioridade,
Nosso tempo de lazer tem que ser prioridade. Porque se a gente for tentar ser tudo para todo mundo, a gente já sabe onde a gente vai terminar. Terceira lição, o valor insubstituível dos relacionamentos. A fragilidade da vida, sabe, ela nos ensina uma coisa. Nós não estaremos aqui o tempo todo com todo mundo. Grave isso. Nós não teremos todo mundo para sempre do nosso lado. E saber disso tem que nos colocar mais perto uns dos outros. Com a disposição de, como diz o poeta musical, amar mais, abraçar mais, beijar mais, brincar mais. Não é isso que ele vai dizer lá? Podia ter amado mais. Então, enquanto há tempo, beije, abrace, brinque, ligue, mande mensagens. Não saia de casa deixando para trás a última palavra, uma reclamação, uma briga, porque você não sabe se você vai de fato conseguir voltar. Saia de casa compromissado e compromissada a deixar um beijo para trás, um eu te amo para trás. Eu me recordo que ainda antes de me desconectar realmente ali no pronto atendimento, eu pedi o pastor Reynolds para ligar por vídeo para a Natália e eu não sabia o que aconteceria. Eu quis expressar meu amor para ela. Pedi para falar com o Gustavo, expressei meu amor para com ele, falei, filhão, eu preciso que você cuide da sua mãe. Você vai assumir comigo o compromisso de cuidar da sua mãe. A gente precisa ter essa consciência. E a partir dessa consciência, valorizar a cada instante aquilo de mais precioso que a gente tem. E a gente vai descobrindo que o que mais vale a pena na vida, dinheiro não compra, a gente não pega. E as melhores memórias que você tem na sua vida, pode voltar e você vai descobrir, estão ligadas a pessoas. E não a coisas, a pessoas. Quarta lição da fragilidade é a dependência diária de Deus. Quanto mais conscientes da nossa pequenez, da nossa fragilidade, mais nós somos levados a confiar em Deus. E saber que as nossas mãos estão, nossa vida está nas mãos de Deus. Além da fragilidade, a grande realidade que aquele traço traz para nós é que ele nos lembra o valor da vida. Embora a vida seja frágil, ela é infinitamente valiosa. Jesus, em João 10:10, faz uma declaração nos revelando o propósito divino para a existência ao dizer, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. O propósito de Deus não é que a gente tenha uma vida biológica. Ele veio para nos dar vida plena, vida abundante, vida que toca a eternidade. E a plenitude, a abundância, ela não é medida pela duração dos nossos dias. Elas são medidas pela profundidade como a gente vive cada dia. Porque tem pessoas que estão vivendo, já estão há 40, 50, 60, 70 anos, mas são como mortos-vivos, sobreviventes. Não vivem com plenitude, com profundidade, com largura, com toda a extensão, a alegria, o regozijo, o contentamento, o propósito das suas vidas. A gente precisa descobrir isso. Para que a gente acorda toda manhã? O que nos coloca de pé? Olha quantos anos já vivemos, quanta coisa já experimentamos, já realizamos. Se isso não estiver atrelado a um valor, não faz sentido algum existir. Porque por trás de cada traço, a gente tem ali pais que se dedicaram a educar filhos, professores que se dedicaram a formar novos profissionais, homens e mulheres que se dedicaram a honrar a Deus. São vidas, são histórias que descobriram seu propósito, sua vocação, seu chamado, se entregaram a isso e viveram isso com alegria. A vida abundante que Jesus oferece
não é só uma promessa para uma vida futura no céu. Ela começa aqui, transformando a forma como a gente vive o nosso traço. Porque a vida abundante, a vida plena, ela inclui isso. Propósito. Saber que a gente está aqui temporariamente. Mas a forma como a gente vive a nossa vida aqui determina como a gente vai viver a nossa vida lá. Segundo, esperança. Que é o entendimento de que quando essa vida acabar, há uma vida melhor preparada por Deus para cada um de nós. Terceiro, transformação. Enquanto eu estou aqui, eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, ser melhor do que eu fui hoje. Não por mérito, mas pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus na minha vida. E missão. É ter o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma grande obra, uma linda obra. E poder participar disso é privilégio. E após a gente reconhecer tanto a fragilidade quanto o valor da vida, a gente chega numa questão prática fundamental. Como então viver a vida? Porque se a vida ao mesmo tempo ela é frágil e ao mesmo tempo ela é valorosa, qual que é a maneira adequada da gente viver a vida? A resposta é essa. Viva intencionalmente. Não deixa a vida te levar. Vida leva eu. Viva intencionalmente. Faça escolhas deliberadas, conscientes. Defina de fato o que você deseja. Como que você deseja investir os seus dias, suas horas, o seu tempo, sua energia, seus recursos. E por isso eu quero propor 4 compromissos aqui. Primeiro, viva apaixonadamente. Deus confiou a cada um de nós uma missão. Você tem a sua inteligência, você tem a sua competência, você tem a sua capacidade, você tem o seu talento, você tem a sua vocação. Faça plenamente isso que Deus colocou na sua mão. Honre a Deus com isso. Mas o tempo, o cansaço, a rotina, muitas vezes vai fazendo com que a gente vá se distanciando dessa vocação, vá perdendo o brilho no olhar. Então, diariamente, assuma esse compromisso com Deus. Peça a Deus, renove em mim a alegria para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração para viver e fazer, eu viva e faça com ousadia, com gratidão, para o meu bem, para a glória do Senhor. Segundo, ame completamente. Não espere. A vida é frágil demais para guardar mágoas ou adiar gestos de amor. Se você precisa perdoar alguém, perdoe hoje. Se você precisa declarar o seu amor para alguém, declare hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Abrace agora. Olhe nos olhos daquela pessoa que é importante para você e diga, eu te amo. Eu te amo. Ligue para aquela pessoa que está distante e diga, eu quero dizer para você que você é importante para mim. Eu reconheço você como bênção de Deus na minha vida. Porque o tempo é curto, mas isso não significa que nós não possamos experimentar da eternidade, da plenitude do amor que nos une. Então, demonstre amor em todo o tempo, enquanto tempo você tem. Terceiro, aprenda humildemente. A humildade é, acima de tudo, uma disposição de ser ensinável. Aproveite cada momento da sua vida para aprender, para crescer, para se desenvolver. Eu conheço um senhor que é um mentor para mim, pastor Irlande Pereira de Azevedo, 94 anos. Ele me deu uma lição de vida que eu nunca me esqueci. Ele disse assim para mim, Daniel, eu nunca vou para minha cama sem antes aprender algo novo.
Ele falou, outro dia eu me deitei, fui fazer uma retrospectiva do dia e percebi que eu não tinha aprendido nada de novo. Então, levantei, fui lá no meu escritório, peguei um dicionário de língua francesa e fui aprender uma palavra em francês nova. Aí, então, fui para a cama, deitei e dormi em paz. Eu quase pedi para ir no banheiro e fui embora. Eu falei, eu sou um insignificante, porque imagina, um senhor de 94 anos podia ter todas as justificativas do mundo para estar de pijama em cima da cama, tocando os canais de streaming dele lá, reclamando da vida, reclamando dos netos. Não, estava lá aos 94 anos com uma mente humilde, ensinável, disposto a aprender. Disposto a aprender. É esse reconhecimento de que a gente não sabe tudo, de que a gente vai precisar rever rotas, de que a gente vai precisar fazer ajustes das nossas prioridades, de que a gente vai precisar mudar a nossa agenda para viver a vontade de Deus. Quarto, parta corajosamente. Parta corajosamente. Eu, por conta do ofício ministerial, fiz muito mais sepultamento do que eu gostaria. E uma das coisas que, vez por outra, eu digo é que há um fenômeno interessante que acontece com a gente, né? Quando a gente chega na vida, todos nós viemos para a luz, saímos do ventre da nossa mãe e fomos dados à luz chorando, em prantos. E enquanto a gente estava ali aos berros, chorando, ao nosso redor estava a família, numa alegria, num regozijo, numa festa, numa celebração. O desafio é a gente aprender a viver a vida de tal forma que quando a gente partir daqui, as pessoas ao nosso redor estejam, sim, tomadas pela dor da saudade, pela dor da morte, porque a morte machuca. Há dentro de nós uma natureza eterna. Por isso é que a gente não reage bem à morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Então é muito natural que no momento da nossa partida, da nossa morte, as pessoas ao nosso redor estejam em prantos, lamentando os últimos instantes que estarão ali olhando para a gente. A gente precisa viver a vida de tal forma que naquele momento em que as pessoas ao nosso redor, em prantos pela saudade, pela dor da morte, nós estejamos partindo com alegria. Corajosamente, com o coração pacificado, por saber que a gente fechou os olhos aqui, mas a gente imediatamente está abrindo os nossos olhos diante de Deus. E quem vive com intencionalidade, com paixão, com alegria, com a descoberta do propósito, não teme a morte. Ninguém está com pressa de ir. Mas a gente não precisa temer a morte. Porque para nós tem que ser assim, viver é Cristo. E quando aquele dia chegar, é lucro. Porque a gente vai viver uma nova fase sem dor, sem injustiça, sem todas as marcas que o pecado gera nessa realidade nossa. Aguardando até aquele então grande dia, quando estaremos todos juntos para todo sempre. Isso tem que gerar no nosso coração esperança, alegria. Mas isso depende da maneira como a gente vive a nossa vida. Por isso eu queria terminar fazendo um exercício provocador com vocês. E eu quero antecipadamente pedir licença, pedir desculpas, mas eu preciso fazer isso com vocês. Eu queria que nós imaginássemos aqui, cada um de nós, que estivéssemos nesse momento diante de um diagnóstico. E o diagnóstico que você e eu estamos recebendo agora, nessa manhã,
você tem apenas 30 dias para viver. Você só tem 30 dias de vida. Eu quero que você acolha isso no seu coração, por mais desconfortável que isso seja, mas eu quero que você imagine receber neste momento este diagnóstico. Você só tem 30 dias de vida. O que essa informação mudaria na sua rotina e nas suas prioridades? Se você recebe hoje o diagnóstico de 30 dias de vida, você vai acordar amanhã da mesma forma? Você vai continuar fazendo as coisas que você veio fazendo até aqui da mesma maneira? Será que você vai viver o restante desse domingo da forma como você talvez havia planejado, se agora você recebe um diagnóstico de que você tem apenas 30 dias de vida? Que tipo de relacionamentos você imediatamente procuraria para restaurar? Pessoas que você imediatamente correria em sua direção para abraçar, para beijar? Que sonhos você buscaria veementemente concretizar se você tivesse apenas 30 dias de vida? Eu quero te desafiar a esse exercício. Você vai chegar na sua casa e você vai fazer uma lista de 10 coisas que você gostaria de fazer antes desses 30 dias. 10 coisas que você gostaria de fazer antes de chegar, então, o 30º dia, que seria o último dia da sua vida. É um exercício. Eu não tenho controle do que vai acontecer. Alguns de nós aqui ainda temos 50 anos de vida, 60 anos de vida. Mas eu quero que esse exercício nos coloque aprumados diante da fragilidade e diante do valor da vida. E eu queria dar aqui algumas sugestões de reflexão para vocês, para montar essa lista. Que conversas importantes você tem adiado? Que perdões precisam ser oferecidos ou então pedidos? Que impacto você gostaria de deixar ou que valores você gostaria ainda de transmitir para os seus filhos? O que você gostaria de deixar marcado no coração deles, nas pessoas que você ama? Que experiências significativas você gostaria de ter com essas pessoas? Como que você gostaria de servir a Deus e aos outros nesses últimos dias? E que aspectos do seu caráter você gostaria de desenvolver? O que você, se pudesse ter ainda 30 dias, pediria a Deus? Deus, me ajuda a mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu já assumi alguns compromissos com a minha lista. E eu queria te desafiar a montar a sua lista. Porque a gente não sabe ainda quanto tempo a gente tem. Mas que a gente viva com intencionalidade, com profundidade, com gratidão, com alegria, a vida que Deus tem nos dado. E você não precisa esperar até ter 30 dias para viver, para colocar isso em prática. Você pode fazer isso aqui um hábito na sua vida. E descobrir que, na verdade, a gente não estava vivendo da forma adequada. A gente já estava meio perdido nisso tudo. E que Deus, de maneira muito especial, por meio do Espírito Santo dele, guie o seu coração, te abençoe, e que você viva a sua vida com plenitude, com alegria e com gratidão, entendendo que esse é o seu maior patrimônio. E que você vive de tal maneira que, quando chegar aquele dia em que as pessoas estiverem ao seu redor chorando por sua partida, você esteja com regozijo e plena alegria diante de Deus, sabendo
combati o bom combate, guardei a fé. E eu estou aqui agora, papai, para a gente viver junto a eternidade, para todos sempre. Amém.